Boa noite a todos, então. Estamos aqui para mais um encontro na nossa casa, a nossa Sociedade Legião Espírita. E vamos abrir o nosso trabalho, como sempre o fazemos, com uma prece, onde pedimos a Ti, Senhor Jesus, aos benfeitores da vida maior, que prossigam ao nosso lado, nos amparando, nos dando as forças necessárias para levarmos adiante as nossas tarefas. Que possamos permanecer nesta caminhada de evolução e de progresso, que possamos buscar o enriquecimento pessoal através dessas informações preciosas que a doutrina nos oferece, que possamos estendê-las a quantos necessitem, a quantos aportem a essa casa, a quantos nos interpelem nas ruas, nos nossos locais de trabalho, que possamos realmente transmitir todas as bênçãos que temos recebido no transcorrer desses muitos e muitos anos de atividades. Te rogando mais uma vez a Tua presença entre nós, a inspiração dos guias e benfeitores espirituais, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Pois bem, estamos então no mês de outubro, entramos no mês de outubro. E particularmente eu sempre procuro ver alguns destaques históricos, né? Não só no sentido de trazer a informação histórica pura e simples, mas de procurar fazer uma análise um pouco mais complexa acerca dos reflexos de algumas dessas efemérides. Uma das que mais me chama a atenção, das que sempre me chamou a atenção relativas ao mês de outubro, é o conhecido Auto de Fé de Barcelona. Para algumas pessoas, como eu disse, é apenas um fato histórico, mas a significância que tem esse Auto de Fé, ela transcende e muito simplesmente o episódio em si, buscando rememorar. Então, enquanto Kardec estava reencarnado, né, isso foi em 1861, lembramos que Allan Kardec desencarna em 1869, em março de 1869, então no auge de suas atividades, 1861 nós tínhamos o lançamento de O Livro dos Espíritos e já tínhamos a segunda obra, O Livro dos Médiuns, não tínhamos ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, mas já havia uma profícua atividade de construção do Espiritismo. Pois bem, Allan Kardec tinha um amigo, um conhecido intelectual, chamado Maurice Lachatre, que era um editor francês, e que já, em função da sua personalidade, da sua forma de ver o mundo, já havia se insurgido contra uma série de manifestações da Igreja Católica de então, né? Dentro da sua visão limitada, vamos dizer assim, né? Da existência material, da existência espiritual, dessas correlações. E em função dessa sua visão, inclusive, ele passa a ter uma série de problemas. E não podemos esquecer que a igreja, naquela época, também estava firmemente atrelada ao Estado ainda, né? E assim permaneceu ainda por várias e várias décadas. Pois bem, o editor, então, Maurice Lachatre, muda-se, transfere-se, né, da França para a Espanha, mais especificamente em Barcelona, onde monta a sua livraria e passa, naturalmente, a fazer todo o processo, né, de venda, de divulgação de obras de diversos assuntos. Como conhecia já Allan Kardec, né, não só agora como o codificador da doutrina espírita, né, o novo espiritualista, mas já o conhecia em função da sua vasta obra literária, ele entra em contato e solicita, mais especificamente de Allan Kardec, que ele faça o envio de 300 obras para que ele pudesse dispor na sua livraria, fazer todo o processo da propaganda em geral. Pois bem, Allan Kardec atende esse pedido com prazer. Era a época da divulgação áurea, vamos chamar assim,
do Espiritismo e faz a remessa desses volumes, pagando os impostos todos apropriados, né? Endereçando, remetendo então a Maurício La Chatre. Quando essas obras chegam em Barcelona, como havia, e nós referimos na abertura do nosso encontro, como havia essa estrutura estatal religiosa concentrada praticamente em uma mesma pessoa, né? Nós tivemos, né, Allan Kardec teve, Maurício La Chatre especialmente teve o quê? A visão, né, a busca da igreja, mais especificamente, no sentido da obtenção das informações sobre a carga que ele estava recebendo. E ao constatar que nesta carga havia uma série de obras de natureza espiritualista e espírita, houve a apreensão dessa carga pelo bispo de Barcelona, então Dom Antônio Palau e Termes. Só para nós nos situarmos melhor, então não eram apenas obras de Allan Kardec. Dentre as obras apreendidas nós temos a Revista Espírita, a Revista Espiritualista, que era uma outra obra contemporânea dirigida por Pierart, várias obras, aqui eu abro um parênteses, ao lado de Kardec, concomitante à formatação do Espiritismo, a publicação das obras espíritas, nós não podemos ignorar que vários outros autores, pesquisadores, já lançavam obras no mercado. Se nós formos verificar, por exemplo, uma listagem de autores espiritualistas e espíritas contemporâneos de Allan Kardec, nós teremos uma profusão de obras. Então não foram apenas obras de Allan Kardec, mas, como dizeria, a Revista Espírita, a Revista Espiritualista, o Livro dos Espíritos, naturalmente, o Livro dos Médiuns, publicado naquele mesmo ano, 1861, em janeiro, o que é o Espiritismo, que é uma obra também publicada por Allan Kardec, e mais, Fragmento de Sonata atribuído ao espírito de Mozart. Depois, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Graham. A História de Joana d'Arc, atribuída a Joana d'Arc pela médium Hermence de Foz. E A Realidade dos Espíritos, demonstrada pela escrita direta pelo Barão de Guldensdube. Então vejam que, para aclarar nosso entendimento, não foram apenas as obras de Allan Kardec, mas foram obras espiritualistas e de cunho espírita ou de fundo espírita, também publicadas por outros variados autores. Essas obras todas, então, foram apreendidas. E a partir da ritualística própria da Igreja, que tinha naturalmente uma liberdade tremenda dentro desse sistema de punibilidade, né, de punição, fruto ainda do processo inquisitorial, que iria se manter ainda durante um bom tempo, né? A Inquisição, nós sabemos, é um processo que normalmente, historicamente e erroneamente, nós, as pessoas mais leigas, atribuímos apenas um pequeno período. Na verdade, a Inquisição começa lá pelo ano de 1200 e se estende quase à entrada do 1900, né? Com expressões naturalmente variadas, né? Com, vamos dizer assim, com poderes diferenciados, mas o processo inquisitorial vai mais ou menos até aí. E eu posso dizer mais, a própria Igreja mantém o chamado Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, editado, se não me falha a memória, até por volta de 1950. Existia a edição atualizada e atualizável sempre, né, dos índices cuja leitura era proibida aos católicos, aos chamados crentes, aos cristãos, entre aspas, na concepção da Igreja. Então, este processo inquisitorial àquela época ainda estava muito forte. Tanto estava forte que a apreensão ocorreu, houve uma condenação, um processo sintético de análise e condenação daquelas obras. As obras foram levadas à praça pública em Barcelona, onde foi erguida uma fogueira.
onde houve uma formatação de um grupo de pessoas seguindo a tradição católica, e as obras foram rasgadas e atiradas na pira para tal formada, ou seja, queimadas por ordem da igreja. Detalhe, houve o confisco, quando houve o confisco, naturalmente, consequentemente, não houve o reembolso daquelas obras, houve o confisco. Então, houve a perda, o prejuízo financeiro também em função daquelas ideias, né? É do conhecimento de todos, me perdoem a repetição, né? Que Kardec, de uma certa forma, revolta-se contra essa atitude, porque ele havia pago todos os impostos aduaneiros para a liberação das obras, mais o transporte, enfim, houve todo um prejuízo material que ele, naturalmente, acabava sentindo. E ele tem o ímpeto de acionar judicialmente, no caso, a igreja, né, em Barcelona. Mas os próprios benfeitores espirituais o aconselham a não fazer, com aquela frase, né, com a ideia, né, que foi difundida posteriormente, de que tal processo, tal atitude, embora uma grande violência à liberdade de expressão, iria redundar em frutos muito maiores para a doutrina espírita, e efetivamente é o que acontece, né? Interessante que após esse fato, né, o espiritismo acaba explodindo em Barcelona. É óbvio, as pessoas passam a querer saber, afinal de contas, que obras eram essas que foram queimadas em praça pública, que mereceram tanta atenção da Igreja Católica no sentido de sua condenação, e como tudo aquilo que é proibido é mais gostoso, né, algo que sempre existiu na sociedade e que se perpetua até hoje, o que aconteceu foi exatamente a previsão dos espíritos. Houve uma grande busca para a informação espírita. Até hoje a Espanha conta com inúmeros adeptos do espiritismo. Após esse fato, que ocorreu em outubro, né, dia 9 de outubro de 1861, 9 meses depois, ou mais ou menos 9 meses depois desse acontecimento, Dom Palau, né, Dom Antônio Palau e Termes desencarna. E o interessante, ele manifesta-se mediunicamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na reunião em que Allan Kardec presidia, para dar o seu testemunho. E eu anoto aqui, inclusive, na lateral dessas observações, né, que não foi uma evocação. Allan Kardec não o evoca, né, como muitas pessoas devem poder pensar, vou evocar para ver qual a sua opinião, vou evocar para ver se ele está arrependido ou não. Não, a manifestação é espontânea. Embora àquela época as evocações fossem comuns a nível de estudo, autorizadas pelo plano espiritual, e Allan Kardec chama inúmeras personalidades da história, esta não foi uma evocação. Ele manifesta-se espontaneamente, né? E é tratado com toda a urbanidade, com toda a atenção por Allan Kardec. E termina dizendo assim, literalmente, orai por mim. Orai, porque ela é agradável a Deus. A prece que lhe dirige o perseguido pelo perseguidor. Então, claro, né? Allan Kardec havia sido perseguido por ele. E ele pede agora as suas orações. Aquele bispo, complementa ele, o espírito, aquele que foi bispo e que não é mais que um penitente. Nós vemos, através deste fato, e aí eu trago para a nossa realidade atual, né, para a nossa realidade mesmo, né, que muitas pessoas que se manifestam firmemente contrárias a algo, muitas vezes o fazem movidas por outras ideias ou por outras pressões, por circunstâncias diversas das suas próprias convicções. Por quê? Não é normal, naturalmente, desencarnarmos
e mudarmos de ideia. O que nós aprendemos na doutrina espírita é que há uma permanência da personalidade. E quando nós falamos em permanência da personalidade, nós falamos de gostos, tendências, recordações, afetos, desafetos, né? Ou seja, a continuidade da forma de nós pensarmos e de nos manifestarmos. O que não elide a possibilidade de nos reconhecendo em uma situação de continuidade existencial diversa da que estávamos, nós não venhamos a ter um insight, uma iluminação. Porque talvez, muito provavelmente, para não dizer certamente, nós já tivéssemos estas ideias ligadas como convicções particulares de nossa alma, mas como eu disse, em função de uma situação política, em função de uma situação econômica, em função de uma situação familiar, enfim, em função de um momento histórico, não conseguíamos assumir aquilo, talvez até porque não houvéssemos herdado o caminho correto para esta vazão. Eu cito um exemplo que nos torna mais fácil esse entendimento. Saulo de Tarso. Ora, Saulo de Tarso, o conhecido doutor da lei, uma pessoa, né, uma pessoa de grande destaque à sua época, né, que conhecia a lei de uma forma perfeita, a sua intimidade, poderíamos dizer. E a partir daquelas tábuas, a partir daquela legislação que ele conhecia e que lhe fora passada, até mesmo pelos seus pais, enfim, pelo núcleo familiar, pelo núcleo social onde ele estava inserido, o levaram a se tornar um dos maiores perseguidores, àquele momento, dos cristãos, da ideia de Jesus Cristo. Pois bem, todos conhecemos o episódio em que ele, indo pelo deserto, em busca, com mais algumas pessoas, em busca de um cristão que estaria fazendo milagres, segundo a sua concepção, né, em uma terra não muito distante, naquela sua ida para capturar e provavelmente levar ao assassinato deste homem, ele tem aquele encontro que todos nós conhecemos, né? Em que Jesus lhe surge na forma de uma luminosidade absolutamente fantástica e pergunta, lhe questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tem através dessa visão, ele tem esse insight, essa iluminação, queda enceguecido e passa a partir daí praticamente a uma reformulação mental completa, mudando completamente. Ora, a sua forma de ver, ora, é claro que isso não foi uma hipnose de Jesus. Isso não foi um processo de alteração da personalidade daquele homem. Ele já conhecia isso. Em sua intimidade, talvez de vidas passadas, muito provavelmente, ele já tinha este conhecimento. Mas as circunstâncias em que ele vivia, o apelo social, o status que a sua profissão lhe fornecia, os recursos materiais, as facilidades econômicas, né, as facilidades políticas, não lhe permitiam essa vazão. Então, pegamos este exemplo, né, do grande Saulo de Tarso, que passa a história como Paulo de Tarso convertido, e visualizamos aqui, ou colocamos aqui dentro do auto de fé, e perguntamos: aquele bispo provavelmente estava inserido na mesma situação. No fundo, ele conhecia, no fundo ele acreditava, mas o seu poder, o seu anel, as suas vestes, as facilidades econômicas, principalmente naquela época que a igreja lhe fornecia, o prestígio que ele tinha, não lhe permitia. Mas 9 meses depois, desencarna. E ao dar-se conta, muito provavelmente também recebendo o apoio de espíritos que o receberam, ele se dá conta e diz: não, vou correndo reformular, reformatar a minha posição.
Mas mais interessante do que essa parte histórica e essa visão psicológica é que o Brasil tem uma curiosa relação com esse acontecimento. Por quê? Porque no ano de 1917, Dom Antônio Palau e Termes reencarna. Aonde? Em Uberaba. E ele reencarna e continua a buscar o Cristo dentro da Igreja Católica. Ele se torna padre, o sacerdote, só que com algo a mais. Eu vou ler aqui um pequeno trecho. Então, o padre agora, Sebastião Bernardes Carmelita, esse é o nome da sua reencarnação, depois, né? Desempenhou as funções de padre naquela cidade de Uberaba. Pelo seu modo de vida, ficou conhecido como padre dos pobres e doentes. Era reconhecido, destaque agora, como o mais ecumênico de todos os sacerdotes. Então nós temos aquele bispo que leva de forma inquisitorial a queima de obras. Não eram pessoas, naturalmente, nós não podemos comparar, né, a Inquisição matando, torturando homens com a Inquisição queimando obras. Mas se buscava, aquele homem que buscou queimar ideias e impedir de uma certa forma, pelo menos tentou, o seu pensamento inicial, impedir o acesso das pessoas às verdades eternas, se manifesta Allan Kardec, lhe pede praticamente perdão e suas preces e reencarna no Brasil. E o Brasil é a pátria de reencarne desses homens. Os homens que lutaram pelo Evangelho e os homens que lutaram contra o Evangelho. Principalmente a classe sacerdotal da Europa, de uma forma geral, há muitos, dentre os espíritas, há muitos sacerdotes do passado, há muitos anéis cardinalícios, há muitas vestes de bispos e toda aquela hierarquia reencarnados no Brasil e na doutrina espírita em especial. Porque foram grandes divulgadores, assomavam as tribunas e faziam grandes pregações, conseguiam fixar a atenção daquelas pessoas que os buscavam e hoje estão nas tribunas espíritas. Então ele reencarna no Brasil e, assistindo ao programa Pinga Fogo, que foi um clássico aqui, né? Aqui no Brasil, o programa Pinga Fogo foi em 1971, em que Chico Xavier é levado à antiga televisão Tupi, a extinta televisão Tupi, e é questionado por uma série de repórteres sobre itens diversos, situações diversas, problemas diversos, explicações diversas, e ele assiste isso e se torna maravilhado. E a partir disso ele entra em contato com nada mais, nada menos que Ivone do Amaral Pereira, a grande médium, que ele também já havia lido, da qual ele havia lido já algumas obras e estava maravilhado. E essa amizade é forjada e dura mais de 2 décadas. E em determinado momento ele confidencia a dona Ivone Amaral Pereira: eu sei quem eu fui. Eu fui aquele bispo que lá em 1861 ordenei a queima das obras espíritas. Então, Ivone, eu gostaria que tu me pudesse orientar dentro do espiritismo. Ela diz: não será assim. Mas eu lhe confirmo sim. Ivone Pereira tinha uma mediunidade fantástica, né? Foi a orientadora de Divaldo Pereira Franco. Ivone, as cartas trocadas entre Ivone e Divaldo Franco são magníficas. Divaldo pede-lhe conselhos e ela fala da sua vivência, dos seus dramas, né? Dramas pessoais, dramas da mediunidade. Ivone que desde a mais tenra infância via, ouvia os espíritos, os visualizava. Ivone que teve uma vida de reclusão. Ivone que não pôde casar-se, não pôde unir-se ao seu amor, como ela mesma confidencia, porque ela era uma ex-suicida e já havia sido em outras vidas. Então, conforme palavras dela, deveria ser uma encarnação
de sofrimento, de aceitação, de isolamento, para poder servir na obra do Consolador e redimir-se. Então ela passa a ter durante toda a sua vida a companhia de Charles, de Leon Tolstói, de Leon Denis e outras luminosidades do plano espiritual, mas realizando de uma forma completamente isolada o seu trabalho e sofrendo o assédio das entidades inferiores. Então essa era a conselheira que o padre, agora Sebastião Carmelita, para a qual ele pedia conselhos. E ela disse, não, eu sei, nós sabemos. Eu já sabia disso, diz ela, mas eu havia prometido aos benfeitores espirituais que não havia de realizar não havia de revelar isso de uma forma pública. E o padre Sebastião nasce com faculdades mediúnicas de cura. Então ele passa a dar passes. Na pequena comunidade uberabense, ele passa a prescrever homeopatias. E em dado momento, ele quer ser espírita. E Chico Xavier, também já informado, né, da sua presença, da sua consciência, Emmanuel, mais particularmente através de Chico Xavier, diz, não faça isso. Não venha para o espiritismo, porque se você vier para o espiritismo, será mais um espírita, mais um médium, mais um orientador. Mas se tu ficares na igreja e a partir desse conhecimento, dessa visão, tu conseguires orientar de uma forma melhor, sem aquelas doutrinas que limitavam no passado, tu serás único. E ele permanece na igreja, tem uma série de problemas de saúde, passa por uma cirurgia muito intensa a nível cerebral e tem um problema de micose nas unhas, que o leva, inclusive, a tê-las arrancadas, sem anestesia, devido ao caráter inflamatório, fruto, naturalmente, do processo consciencial que ele desenvolveu a partir da queima dos livros na cidadela de Barcelona. Então, desencarna, posteriormente, vitimado por uma série de problemas, e Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo Franco diz, não, agora ele está muito bem. Ele está recuperado, ele já tem a consciência, ele literalmente redimiu-se daquele fato. Como disse, para nós, talvez de pequena monta, no sentido da não ofensa física a nenhuma pessoa, mas era um momento crucial. Talvez se ele não tivesse feito isso, talvez o Espiritismo, inclusive, tivesse deslanchado de uma forma muito mais rápida, mas de qualquer forma, a doutrina vai por ela mesma, independentemente dos homens. Então, concluindo a nossa conversação de hoje, lembramos então que esse fato de 9 de outubro de 1861, o Auto de Fé de Barcelona, para nós sempre é uma grande e fantástica lembrança de que os nossos atos, as nossas decisões, as nossas interferências, as atitudes que tomamos para impedir o crescimento moral e intelectual da humanidade acabam sim refletindo-se no espírito. Mas o bom é que na condição de ceareiros de Jesus e entendendo a sua doutrina, sempre teremos tempo de retomar a caminhada e a partir de uma reprogramação mental darmos continuidade, deixando para trás aquilo que fizemos de equivocado, mas darmos continuidade à grande obra, que é a obra de libertação dos homens do jugo do materialismo, a fim de que o mundo se transforme verdadeiramente de um mundo de provas e expiação para um planeta, um mundo de regeneração. Encerrando então, agradecendo a Ti, Senhor Jesus, como sempre o fazemos, porque cada momento em nossas vidas é absolutamente importante e único, porque não sabemos o que será de nós amanhã, não conhecemos a nossa programação e nem deveremos conhecê-la para que possamos ser o mais espontâneo possível, o mais espontâneo possível, o mais ativo possível,
para que não abandonemos as nossas tarefas. E te rogamos que sejamos sempre então atendidos em nossos momentos de inquietação, de dúvida, de desconsolo, de desconforto, para que essa força não nos faltando, nos leve à continuidade de nossa caminhada. Muito obrigado mais uma vez por tudo aquilo que recebemos, no passado, no presente. Muito obrigado por tudo aquilo que farás ainda por nós, através dos nossos benfeitores da vida maior, desses espíritos incansáveis que tutelam as nossas caminhadas. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, e em teu nome, e em nome dos bons espíritos, encerramos o encontro da noite de hoje. Que assim seja.